Bom dia a todos e a todas. Bem-vindo a mais uma ação do CREAS Camaragibe. Bem-vindos ao Setembro no CREAS. Meu nome é Maria Bethânia da Silva, sou pedagoga aqui da unidade CREAS Camaragibe. Hoje eu e minha colega, pretende bater um papo sobre a diversidade da configuração familiar. Vera? Eu não estou conseguindo ver Vera. Desculpa, gente. Ao vivo tem dessas coisas. Vida real. Tenho que convidá-la. Os desafios da nova era, né? Eu tô... Vera? Bom dia, Betânia. Bom dia. Vira a tua câmera. Como? Eu não... Deixa vir alguém para organizar, tá certo? Tá, ok. Vamos lá. Quem vai? Meu amor, ajeita aqui, que eu não sei ajeitar isso não, você sabe disso. Olá, moça bonita. Olá, amiga linda. Aproveite a oportunidade para se apresentar ao público. Bom dia, gente. Eu sou Vera Lúcia, sou assistente social, trabalho no CREAS de Camaragibe, né? E hoje está comigo para a gente conversar um pouco sobre as diversas configurações familiares. Não é isso, Vera? Enfim, a gente está tendo um probleminha com a conexão. Mas aí, Vera, Oi, você você falou? está me ouvindo? Eu Estou falei que ouvindo. sou Vera Lúcia, você ouviu? Eu acho que todos Isso, ouviram. Pronto. ouvimos, isso. Então, hoje a gente se propõe a conversar um pouco, né, isso, Vera, sobre as configurações, as diversidades, né, da configuração, Sim, das configurações familiares. E aí sim. é importante, né, antes da gente entrar lá na diversidade, trazer um pouco dos conceitos, né? O conceito de família, ele vem se modificando, né, ao longo da história, para atender à demanda justamente da diversidade das configurações existentes hoje, né? Sim. Então, nós separamos numa diversidade também de conceitos e definições, né? Separamos 4 para trazer para o grupo, né? Conceito de família. O primeiro da sociologia, né? Trazido por Pedro Menezes, filósofo, né? Ele fala que a família representa o conceito, né, de família. A família representa uma agregação de indivíduos unidos por laços afetivos ou de parentesco, né? A questão consanguínea.
Dentro dessa relação, os adultos são os responsáveis pelas crianças e os adolescentes, né? E aí, trabalhando na assistência, né, há um ano, e vivenciando o número de casos que a gente vem recebendo, principalmente no que diz respeito aos idosos, né? Eu traria como observação que o cuidado, né? Sim, das crianças e os adolescentes, porque são sujeitos em desenvolvimento, né? Condição peculiar de desenvolvimento, mas a gente vê o idoso, né, também com uma situação de especificidade que precisa de um olhar, né, de mais atenção, Um de olhar mais cuidado. diferenciado. Sim. O segundo conceito da Constituição, né, brasileira de 88, claro que a Constituição ela sofreu também, né, várias, eu digo, ganhou, né, porque não é um sofrimento quando a ganha. Ela viveu várias intervenções também para atender, né, a diversidade da configuração familiar que encontramos hoje. Né? E o que diz a Constituição? O artigo 226, né, parágrafo 4, entende-se como entidade familiar a comunidade formada por qualquer um dos pais e seus descendentes. Né? Em resposta, né, à Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, artigo 25, ele define como família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer um deles e seus descendentes, né? Parece uma repetição, mas precisa atender ao outro. Tá? O quarto conceito de família, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o grupo de pessoas de casa que tem certo grau de parentesco por sangue, adoção ou casamento, limitando em geral pelo chefe da família, esposa aos filhos solteiros que convivem com eles, podendo definir-se de forma mais abrangente como todo grupo de indivíduo, né, relacionado biológico, emocional ou legalmente. Né? Sim, é importante, como eu já tinha falado inicialmente, o conceito, ele não é estanque. Né? Então, ao longo dos tempos, né, após vários debates, o conceito de família, ele abre para abranger essas diversas formas de organização, né? E aí, baseada, né, em relações afetivas entre seus membros e o cuidado com as crianças e os adolescentes. E aí, não sendo repetitiva, mas às vezes é importante, né, ser repetitiva, o nosso olhar, né, para com os idosos. Né? A gente sabe que daqui a 10, 15 anos, a maioria da população brasileira, né, ela será de idosos. Então, o país, né, as cidades, o estado, o país, as famílias, elas precisam, né, se adequar para atender a demanda desse público, né? Se adequar como, né? Eu acho que implementar o que está posto no Estatuto do Idoso, o que está posto na Constituição, né? O que está posto na política no Plano Nacional de Assistência, né, social, né, com acessibilidade, né, eu acho que é importante. Vera, Oi, Betânia. você pode trazer para a gente o que estudamos com relação, né, às diversas configurações familiares? Sim, sim.
Em pesquisa, segundo o Caniço, existe desde 2014, né, 4 tipos de configurações familiares, né? A família nuclear ou extensa. A família nuclear, ela é composta pelos pais e seus filhos. Por sua vez, a família extensa ou alargada, ela é compreendida como sendo composta também pelos avós, cunhados, tios, primos e outras relações de parentesco. A segunda, família matrimonial, é composta pelo casamento, pelo matrimônio, né? A partir da oficialização. Aí, na lei vigente, a família matrimonial, comporta a ideia tradicional de família, constituída a partir da oficialização do matrimônio, casamento, né? Que pode ser, que compreende o casamento civis e religioso, podendo ser hétero ou homoafetiva. Afetiva, isso. Aí, família informal é a família constituída pela união estável, né? A partir da união estável, seus elementos, esse tipo de família recebe todo tipo de amparo legal, mesmo sem oficialização do matrimônio. Eu quero dizer que é uma família que se agrega, né? E não deixa de ser família. Isso. Vera, eu queria só te interromper um pouco para a gente ter as pessoas aí entrando, né, acompanhando a nossa conversa e assim agradecer, né, a participação de todos. Sim, né? Prazer imenso. Né? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Exato. Verdade. Só dizer o nome, né, das pessoas que estão acompanhando a gente, né? Madelei Gonzalez da SES, Juliana Rita Maria, integrante aqui do CREAS, né? O Vivian Barbosa e Débora. Geraldo Cabral, né? Assistente social, Vitor Barbosa e Geraldo Horácio. Muito obrigada. Obrigada, gente. Continuar, Vera. Vamos lá. Vem a família monoparental. Quando um dos pais assume os filhos. Certo? Família constituída. Quando... Você desculpa, eu queria assim, só fazer uma reflexão, né, em cima da família monoparental, né, que você traz. A família que é formada, né, pela criança por apenas... e um dos seus responsáveis, né? Genitor ou genitora. Isso, a nossa experiência, né, aqui no CREAS, né, de trabalho com as famílias, nos revela, né, que a base, né, do público atendido aqui pela gente é formada, né, justamente pelas famílias monoparentais, né, as mulheres, né, na liderança.
E a gente precisa se atentar, né, que nesse contexto, muitas vezes as mulheres elas precisam, né, trabalhar, elas precisam estudar, elas precisam administrar a casa, elas precisam administrar a educação das crianças, né? É só Verdade. e elas terminam sobrecarregadas, né? Eu acho que é importante a gente falar nisso, né? É Pode sim, continuar. necessitam de um suporte. E a família Isso. reconstituída é aquelas que já vem para a relação com outra família, com outros filhos, né? Anteriormente, tanto o homem quanto a mulher, né? E a família anaparental não possui figura de um dos pais, quer dizer, ou a mãe ou o pai. É quando um irmão, por exemplo, assume, né? Assume a responsabilidade. Aí a lei vigente a lei vigente abrange também a formação de um agregado a partir dos laços afetivos, como no caso de amigos, onde não há uma relação de parentalidade. Certo. Família unipessoal, unitária, única, pessoa solteira, viúva, separada. É. As famílias unipessoais compreendem a função jurídica importante por se tratarem de pessoas que vivem sozinhas. Eu quase que disse no caso. Aí a família homoafetiva é constituída por duas pessoas do mesmo sexo, né? Independente da restante estrutura, designando-se da família nuclear por serem do mesmo sexo. Eu queria só assim, né, enfatizar que essa pesquisa, né, nós nos baseamos, né, no projeto, né, de doutorado de Hernani Caniço, né, em Sim, português, e do filósofo, desculpa, Pedro Menezes, né, que inclusive dá verdade. grandes contribuições para o site, toda a matéria. Né? Como sim, apontou, né, Caniço e Menezes, as configurações elas são diversas. Né? Inicialmente, quando nos debruçamos a estudar, o Caniço ele aponta 21 tipos, né, de configurações. Né? Claro que não sobrepôs os outros. E aí, para esse momento, né, para esse bate-papo de hoje, nós trouxemos esses 8. Né? Verdade. A assistência, né, ela não tem a função de julgar, né, nenhuma das configurações, ao contrário, ela precisa atender, né, enquanto política de assistência social, né, a demanda de todas as famílias que buscam o serviço, né, famílias essa que se encontram com direitos violados, né? Violados. Acolher a família, apoiar a família, potencializar, né, as expertises da família, para que essa família, né, assuma sua condição de protagonista, né, e saia da condição de violência, né, ou seja, para que a É, situação de violação de direito ela seja cessada. Né? Esse é o papel, é a função da assistência. Né?
Até porque a família, como primeira instituição, né, social, e uma das grandes unidades culturais, né, ela precisa cumprir sua função, né, também, que é de proteção, né, de cuidado e de desenvolvimento integral, né, dos seus elementos, né? Nem sempre, né, a gente sabe, porque também somos, né, elementos, né, de famílias que esse processo de desenvolvimento, né, a convivência não é fácil, né? É um desafio, né? Isso, Vera, é um desafio da hora que a gente acorda, é a hora que a gente vai dormir. E quando a gente dorme, o desafio ele não cessa, né? Principalmente vamos lembrar aí as mãezinhas, né? Com seus bebês recém-nascidos, né? As famílias que têm as pessoas acamadas, né? Que precisam de assistência constantemente, né? Então, Verdade. o papel da assistência, né? Do CREAS, enquanto unidade, né? Especial de atendimento, né? Ou CRAS, a unidade básica, é atender a família, acolher e potencializar a família, né? Muitas vezes a gente observa, né? E aí eu trago um pouco assim a terapia, a teoria, né? De família sistêmica, que a teoria ela diz o seguinte: ela vê a família como um sistema, né? Um conjunto completo e complexo, né? De elementos que estão em constante interação, organizados, onde o todo ele influencia o elemento, né? Assim como o elemento influencia o todo, né? Para a assistência, que tem a oportunidade de estar com a família, né? De fazer as intervenções, porque são procuradas, né? Pelas famílias com direitos violados, nem sempre, né? A ação da equipe, né? A nossa ação, ela vai se dar em toda a família, né? Pode ser uma ação para toda a família ou pode ser uma ação para um elemento específico, né? Tanto é que o PAEF, ele trata disso, né? De trabalhar a família e os indivíduos, né? Mas a gente não pode, né, deixar de considerar na hora dessa intervenção com esse indivíduo que a gente precisa ver, respeitar, né? Claro que a família é um conjunto, cada família tem sua diversidade, tem sua dinâmica, tem sua estrutura, e cada elemento, né? Cada indivíduo dentro desse conjunto, ele é um ser único, né? E a gente também precisa respeitar suas individualidades e suas pluralidades, né? E isso é o sujeito humano, né? Porém, na hora dessa intervenção com esse indivíduo, é preciso considerar o seu contexto, né? O elemento. Só fazendo um pouco, né, da reflexão da teoria familiar sistêmica. Trabalhar o indivíduo vendo todo, né? E trabalhar o todo vendo cada indivíduo. Essa deve também, né, ser a atuação da equipe na intervenção com essas famílias. As configurações familiares, né, são diversas, né, e mesmo passando por várias modificações ao longo da história, né, a família ela continua
com o mesmo propósito, né? Que é sobreviver, né? Que é atender às necessidades sociais, né? Culturais, econômicas, religiosas, né? Dos seus membros, né? E a convivência, muitas vezes, né? Como eu estava falando, ela é difícil, né? Mas ela é possível. E aí, quando a gente reflete um pouquinho e pensa, né, nas brigas das crianças, né, em situações de conflito mesmo entre a família, elas existem, mas nem por isso as pessoas querem se separar, né? Todo mundo quer viver juntinho. Claro que hoje em dia tem um número grande de pessoas que optam por morar só, né? Por diversos motivos. Mas as pessoas querem viver junto. Então, é preciso trabalhar esses desafios na convivência. Nesse contexto, nós fomos, né, estudar algumas orientações dadas, né, por uma psicóloga que se chama Ellen Sarmento, né, psicóloga clínica. Ellen Sarmento, ela traz 4 grandes desafios, né, que cada família precisa, né, dentro de suas possibilidades, né, enfim, tentar superar para seguir na caminhada, né? O primeiro, é 4, né? O primeiro seria respeitar as diferenças, né? Investir maior tempo em afeto, né? Tempo e atenção. É um desafio tremendo, porque quando a gente pensa lá naquelas famílias, né? Monoparental, que precisam trabalhar e precisam administrar a casa. Muitas vezes tem mulheres que precisam trabalhar em 2 jornadas, né? E como dedicar o tempo para estar mais próximo, né? Vamos pensar no momento das refeições, né? Inclusive, durante as refeições, é um momento em que todo mundo está comendo, né? Todo mundo está com a boca ocupada. Então, as incidências de conflitos, elas vão diminuir. E é um momento em que as pessoas estão, né? Sentadas, né? Circulares, né? Que a ideia é que elas sentem, né? Para se olharem, para conversar, para dividir seu dia. Não é isso, Vera? Sim, Roberta. Dividir as tarefas, né, domésticas é um desafio, né, motivo de confusão em muitas famílias, né, eu quem diga. E aí, quando a gente tem, né, filhos adolescentes, quando tem as crianças, a gente precisa, né, administrar, a gente precisa dividir para não sobrecarregar, né? E quando eles resistem, né, é importante também que a gente faça com eles, né? Fazer com, vou fazer com você. Principalmente os menorzinhos, né? Respeitar as fases de desenvolvimento de cada um, né? Quem pode varrer a casa, quem pode apenas guardar os sapatos, né? A criança que brincou, que deixou tudo espalhado. Vamos lá, filho, vamos juntar, né? É verdade. E aí, respeitar o tempo, né, de cada um,
as diferenças de comportamento, né? Os adolescentes, eles têm suas especificidades, né? Eles têm seu jeito próprio, né? Eles precisam dos adultos ao mesmo tempo que eles anseiam pela independência, então eles buscam nos grupos fora, né? E, sim, conversa, orientação, né? Definir os papéis, né? O que cabe à mamãe, o que cabe a papai, o que cabe aos filhos, é isso? Dar limites, né? É importante dar limites às crianças, né? Nesse processo de educação, né? O segundo passo, desafio, é pensar muito antes de tomar decisões, né? Verdade. Mas, quando eu li o título, eu pensei muito em Paulo Freire, né? Paulo Freire, ele fala de ação, reflexão, né? Então, assim, a gente vive num mundo onde tudo é simultâneo, né? Eu tenho uma amiga lá no outro lado do continente. Eu faço chamada de vídeo e pronto, estou falando com ela simultaneamente. A gente sempre tem respostas, né, simultâneas a tudo, né? Mas vamos ter calma, vamos respirar, né? Contar um, dois, três, principalmente em situações de conflitos, né? Nunca tomar decisões, né? Dizer palavras que depois a gente vai se arrepender e que vai causar consequências, né? Que vai causar estragos. É verdade. É, deixa eu ver. É preciso que tenhamos sabedoria, né? Para fazer as escolhas. A família está planejando uma mudança, né? De habitação, uma mudança da escola do filho, né? Pensar no processo de adaptação da criança, né? Na idade dessa criança, nos vínculos que a criança tem, qual o motivo dessa troca de escola, né? Mesmo no processo de separação do casal, né? Ou na entrada de um novo membro na família, é importante reflexão, ação, reflexão, né? O terceiro desafio, né, que Carla traz é com relação ao respeito. Desculpa. Ensinar o respeito, né? Aí, mais uma vez, eu trago Paulo Freire, né? Paulo Freire, ele diz que o sujeito, né, ele não é vazio, ele não é uma tábua rasa, né? Que você vai lá imprimir tudo que você acha, né, que cabe, né? Ele fala em construir com, né? E Paulo Freire, ele é tão humilde que, né, ele dizia, quando a gente ensina, a gente, Verinha, a gente aprende muito mais do que ensina, né? Muitas vezes a gente, na interação com a criança, né, pequena, acha que está dando uma grande lição, quando na verdade estamos aprendendo, né? E aí, dá limites, né? O limite, eu acho que no processo de educação, né, de criança, de adolescentes, a relação conjugal também, né? Na relação com o meu pai. Dá limite. Limite é uma palavra, eu acho que chave,
né? A gente precisa aprender e ensinar o limite, né? Sim. Os valores humanos, né? Ensinar os valores humanos de partilha, de solidariedade, de Betânia, fraternidade, né? Sim, Vera, fica à vontade. a gente precisa educar os nossos filhos, né? Assim, a pensar nos outros no dia, no amanhã. Às vezes o adolescente torna-se muito egoísta, tá? Mas falta aprendizado, falta a própria família repassar isso para o seu filho, ensinar que vive em comunidade e que precisa desse autorrespeito para com todos. Isso mesmo, Vera. E como é que a gente ensina, né? É, Um exemplo, né? Um exemplo, muitas vezes, ele tem um impacto grandioso, né? No desenvolvimento do sujeito, né? sim, é Minha mãe, ela costumava dizer, é assim, faça o que eu faço. Não, faça o que eu digo. Mas não faça o que eu faço. Eu não entendia, né? E assim, eu acho também que quando a gente está no diálogo com as crianças, desculpa, com os adolescentes, essa comunicação ela precisa ser clara, direta e objetiva, né? E aí eu preciso ensinar o outro, né? Mas eu preciso também ser o exemplo, sim, né? E dar o exemplo. Como é que eu vou verdade, ensinar a partilhar, né? Eu preciso dividir também, né? A criança ela precisa vivenciar eu dividindo. Ela precisa verdade. vivenciar a partilha, né? Então, vivenciar é uma palavra-chave, né? Para quem está nesse processo de educação, de ensinar a aprender, não é? É... É verdade. Ai, perdi aqui. Interagir, né? Interagir com os filhos, né? Ouvir os filhos, né? Exercitar essa escuta. Né? Inclusive, isso é muito importante e é fundamental, né? Quando a gente pensa na prevenção, né? Que Luciana e Marcos trouxeram a semana passada, né? Sim, muito Prevenção importante. contra o suicídio, né? Pois Nem sempre, né, a criança, o adolescente, o adulto, o indivíduo, ele tem facilidade para expressar, né, para falar dos seus sentimentos, né? Mas o corpo, ele também é um instrumento de diálogo, é, o né? corpo fala, Observar, né, ouvir mais, né? E aí quando a gente consegue fazer essa leitura, né, muitas vezes do não dito, a gente consegue prevenir-se em situações de violência, né? De sim, suicídio, de abuso, né? Sexual. As professoras mesmo, né? Elas, às vezes a criança, dá licença. Às vezes a criança chega na escola, né? Ela não fala de uma determinada violência com palavras, né? Mas com desenho, com gesto, com comportamento. sim, E a professora muitas vezes consegue, né, entender e buscar ajuda, né? Então, assim, a convivência é um desafio, né? Mas a gente precisa se fortalecer para dar conta, né? é, O quarto,
desafio, né, que Carla traz é combater a violência, né? E esse combater a violência é assim, muito amplo, né? E aí, pensando um pouco na situação de violência doméstica e familiar, né? Situação de violência doméstica e familiar. Os filhos que vivenciam essas violências, né? É como essas mulheres elas podem, né, se fortalecer e buscar ajuda, né, para salvar seus filhos, porque a violência ela é uma reação em cadeia. Né? A mulher sofre a violência física, psicológica, os filhos por tabela. Né? A gente precisa considerar os desafios, né, da educação. Né? Então, muitas vezes, a vivência de casa, a criança leva para a escola, a vivência da escola traz para casa, né? Porque o sujeito ele é sistêmico. Né? Outra coisa assim muito importante, e aí a gente vive num contexto de muita violência, né? A mídia, ela entra dentro de casa e ela traz muita violência, ela fala de muita violência, e violência real, né? Que acontece no dia a dia, que acontece próximo à minha casa, no vizinho, muitas vezes na minha casa, que acontece, né, no outro estado, que acontece no mundo, né? Ter cuidado com essa violência, né? De que forma a gente pode criar uma rede, né, de proteção, né, às crianças, aos adolescentes, aos idosos, aos mais vulneráveis, né? Outra coisa assim que acho extremamente importante de trazer, né, quando a gente pensa em combater a violência, o combate começa em casa, né? Eu concordo. Mas a família, ela, né, tá muito exposta a essa violência, né? Que vem, né, de fora para dentro. As tecnologias. As tecnologias, ela é importante para o mundo. Né? A gente não consegue mais viver sem tecnologia. Né? E a cada dia tem um novo lançamento de celular, né? A cada dia você tem uma nova tecnologia que vai ajudar no combate a doenças, né? Que vai ajudar na realização de cirurgias, que vai potencializar, né, o processo de ensino-aprendizado, né? Porém, contudo, todavia, se essa violência, né, essa tecnologia, principalmente para as crianças, né, mesmo a era sendo delas, né, a gente encontra hoje as crianças pequenininha na primeira infância que pega o telefone, pega o computador, o tablet e consegue dominar a ferramenta, né? Mas eles precisam de orientação, né? Porque as redes sociais, né, elas se constituem um risco tremendo para o desenvolvimento, né, das crianças e dos adolescentes, se não for usada, né, para o propósito a que se dispõe, né? A gente, em julho, né, houve aí o Fórum de Prevenção, né, a violências sexuais e pornografia, né, pela internet. Né? E aí a gente começa a treinar o olhar, mais o olhar, e identifica que a tecnologia, né, ela pode ser
isso, um potencializador para o desenvolvimento. Mas ela também pode ser um meio, né, de grande risco, né, um meio de violência, né? E aí quando a gente pensa nos adolescentes que adoram as fotos, né? E que aí o especialista ele falou de fotos com marcador, né? Que vai dizer se você está com a camisa da escola, de que escola você é, né? De onde você tirou a foto, né? Ah, tá no marco zero, que vai uma que vai dar a localização da criança, né? E do adolescente. A gente precisa ter muito cuidado, né? Com essa questão. E aí, mais uma vez, eu volto, né, na questão do limite, né? Dar limite é fundamental, né? É frustrante, né? Às vezes a criança, o adolescente e os adultos, né? Ninguém gosta de ser frustrado, mas é importante, às vezes, também faz parte do desenvolvimento, né? É verdade. E ver os limites, né, com a criança é um processo sem base, né, na educação. É, Vera, você quer fazer alguma pontuação? Eu falo muito, né? Não, Betânia, eu acho maravilhoso que você faça essas, que você fale bastante, porque eu sou muito tímida e tenho vergonha de falar. Você sabe disso. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco, dizer que na semana que vem terá outra live e que fiquem conosco. E queria também ler um pouco de uma música que foi feita por Roberto Carlos e que os Titãs cantam, certo? Então, a letra diz que quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer de solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho, você pode se alinhar. Se o bem ou mal existe, você pode escolher. É preciso saber viver. E nós precisamos cada dia mais deste saber viver. É muito importante respeitar, ponderar, né? E seguir no caminho do bem. Vera, agradeço pela parceria de hoje também, né? Um prazer. Agradeço a todos, né, que tiveram com a gente. Espero que vocês continuem com a gente, né? Como Vera falou. Sexta-feira, aguarde, tem mais outra live, né? Outro bate-papo. E até breve. Tchau, foi um prazerzão. Igual. Obrigada.